Amém? Salmos de número 6, o verso... Vamos estar lendo o Salmo de número 6, amém? Já posso pedir aqui a nossa irmã Luciana, amém, que suba, para nós estarmos também louvando ao Senhor nesta manhã. Amém? O texto ele diz assim: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou fraco. Sara-me, ó Senhor, pois os meus ossos estão em agonia. A minha alma está em agonia. Até quando, ó Senhor? Até quando? Volta-te, ó Senhor, livra a minha alma. Livra-me por meu constante amor. Por teu constante amor. Na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Estou cansado de gemer. Toda a noite faço nadar a minha cama no choro e molho o meu leito com lágrimas. Os meus olhos vão se consumindo pelas mágoas. Tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Afastai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade, pois o Senhor ouviu a voz do meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica por misericórdia. O Senhor aceita a minha oração. Todos os meus inimigos se envergonharão e se perturbarão. Retornarão frustrado em repentina vergonha. Amém? Glória a Deus. O salmista ele está aqui ele declarando a sua total dependência de Deus, né? Ele está aqui reconhecendo os seus medos, reconhecendo as suas frustrações, reconhecendo os seus abatimentos, as suas agonias. Ele está entendendo que só Deus pode livrá-lo. Ele está entendendo que só Deus pode fazer alguma coisa por ele nesse momento de tamanha dor, porque ele mesmo vai dizer que a sua alma está em agonia. Então ele entendeu que sozinho ele não conseguiria, amém? Então hoje o nosso estudo vai falar sobre impotente. Então nós vamos navegar dentro dessa linha de raciocínio, de nós começarmos a entender que sozinho nós não conseguimos, nós não vamos conseguir, sozinho a gente não consegue realizar, a gente não consegue fazer, e só nos desgastamos, né, quando tentamos fazer sozinho. Então esse estudo de hoje, ele vai nos levar a nos esvaziarmos e entender que há um Deus poderoso, que há um Deus supremo, que há um poder que é superior a todo tipo de poder que há na terra, que há em nós e que está à nossa disposição, está diante de nós, e que nós temos que ir em direção a esse poder supremo, que é o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a gente possa viver melhor. Amém? Sairmos das nossas frustrações e vivermos uma vida de bênção. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor? Amém? Glória a Deus. Falar conosco, Pai, através desse estudo, através desse propósito, Deus, do celebrando a recuperação, que o Senhor venha nos recuperar, Senhor, que o Senhor venha tratar conosco, que o Senhor venha nos ajudar verdadeiramente, como foi louvado aqui, Deus. Nos ajude, Senhor, a vencer, nos ajude a alcançar, Senhor, verdadeiramente
a tua vontade em nossas vidas. Amém? Você pode se assentar, louvando a Deus, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor. Amém? Feliz por estar vendo a nossa pastora Natália, que está aí entre um plantão e outro, né? Então é um pouco difícil da gente estar se encontrando, mas a gente tem sentido saudade. Amém? Feliz também de estar vendo nossa diaconisa Vânia, Deus abençoe. Nossa diaconisa Rita, amém? Que Deus possa estar abençoando esse povo, Emily, amém? Ivanildo nós vimos semana passada, né? Que Deus abençoe a todos, amém? Em nome de Jesus. Pastor Cleito, a gente tem se visto aí durante a semana, tem tentado jogar uma bolinha junto, né, Pastor Cleito? Tem tentado, né? Tá ficando cada vez mais difícil. A idade chega, né? Mas a gente tem tentado, amém? Para os que não estiveram aqui semana passada, nós estamos ministrando uma série de lições que é de um projeto que se chama Celebrando a Recuperação. O propósito desse projeto, Celebrando a Recuperação, é fazer com que cada um de nós, né, cada um crente, cada um servo de Deus, possa se tornar capacitado para ajudar outras pessoas. E para que a gente possa estar capacitado para ajudar outras pessoas, nós temos que primeiro buscar ajuda. Porque se eu não me ajudo, se eu não busco a ajuda de Deus na minha vida, se eu não me recupero, eu jamais serei capaz de recuperar a outros. Porque eu só posso fazer na vida do outro aquilo que eu permiti ser feito na minha. Porque muitas das vezes a gente quer, com um coração bondoso, com um coração amoroso que a gente tem, por sermos cristãos, é ajudar todo mundo, né? Estender as mãos para todo mundo, recuperar pessoas, tirar pessoas do álcool, tirar pessoas das drogas, tirar pessoas das suas inúmeras situações que existem, né? Da prostituição, das suas fobias, dos seus medos. Só que nós às vezes estamos cheios deles. Aí vamos, um medroso estendendo a mão para outro medroso, né? É uma pessoa que tem ainda os seus traumas e os seus problemas de sexualidade mal resolvida, né? Seja em vários âmbitos, né? Querendo estender as mãos para quem também está vivendo o mesmo drama, né? São pessoas que são altamente depressivas, altamente pessoas que vivem numa solidão, querendo tirar outros da depressão e da solidão. E aí a gente vai se frustrando cada vez mais na nossa caminhada, porque a gente não consegue. Mas não consegue não é porque a gente não quer. Não consegue porque a gente não pode. Não posso por quê? Porque eu não me permiti ser curado totalmente de algumas áreas da minha vida. Então eu só vou conseguir tirar pessoas de situações que elas estão vivendo quando essas situações na minha vida estiverem totalmente resolvidas. Tá entendendo? Então o primeiro tema que nós aprendemos aqui falamos sobre negação, foi semana passada. E a negação, ela é aquilo que eu sei que eu tenho, eu sei que eu sou daquele jeito, mas eu não assumo. Isso é uma negação. As pessoas às vezes falam para você: pô, tu é chato pra caramba. Mas todo mundo fala, mas você não assume isso, né? Ou alguém fala para você:
outras coisas para você, mas você não assume porque você tem medo de assumir que você é isso. E aí a gente acaba fazendo o quê? Responsabilizando o outro, porque o outro é que é o culpado de eu ser assim. E assim a gente vai, né? A gente vive situações na nossa vida, falamos isso semana passada, de pessoas que não conseguem ser felizes, de pessoas que não conseguem mudar áreas da sua vida, porque ela entende que essa área da sua vida ainda está prejudicada, porque o marido, a esposa, o esposo, os filhos, a mãe, o pai. Então, quando eu coloco a responsabilidade sobre o outro, eu estou me isentando de culpa. Amém? Então eu estou dizendo para mim mesmo e para quem está em volta de mim e para Deus, que eu não sou culpado de ser assim. Se eu não sou culpado, o que eu faço? Eu não procuro ajuda, porque eu não sou culpado. Eu não me resolvo, porque eu não sou o culpado. Eu só vou começar a buscar uma ajuda, só vou começar a buscar uma melhora, eu só vou começar a buscar alguém que possa me ajudar, ou então em Deus uma ajuda, quando eu reconhecer. Eu saio da negação e assumo realmente o que está em mim, aquilo que me faz fazer coisas, tratar pessoas mal e assim sucessivamente. Você está dando para entender? Amém? Isso nós aprendemos semana passada. O nosso passo 1, eu quero que você repita comigo. Eu já até pedi, eu falei para os irmãos procurarem aí, né? A nossa irmã Luciana não estava aqui semana passada. Eu falei com o nosso irmão Alex Machado para fazer a lista, né, de presença. E vocês precisam comprar o livro. Existe o livro que é um livro grande, que é esse livro aqui, que ele está custando em torno de 39, aproximadamente isso, 40 reais, onde você for comprar. E existe um pequeno, que é o livro do participante. Amém? Esse grande é o guia do líder. Amém? Aquele que vai estar ministrando. Se você quiser comprar o guia do líder, compre. Amém? Mas se você não pode, compre o guia do participante, que é um menorzinho, que está custando em torno de 20 reais, 21 reais, mais ou menos isso. Para que você possa acompanhar as nossas lições e você possa estar também em casa lendo, né? Mergulhando, se aprofundando um pouco mais naquilo que você está aprendendo. Pastor, por que o senhor não obriga a comprar o livro? Porque se nós estamos ministrando, preste atenção, uma lição que é para nos tirar da negação, é você que tem que decidir comprar. Amém? É você que tem que ser o interessado, porque se eu tenho interesse em ver realmente quais são as áreas da minha vida que precisam de mudança, que precisam de um agir de Deus, eu vou comprar o livro. Porque nós vamos ministrar 25 lições, e é claro que nem todas as 25 lições, você vai ser a pessoa que todas as 25 lições cabem dentro de você. Se cabe dentro de você, meu irmão, aí deu ruim mesmo. Mas com certeza você vai perceber, mesmo você sendo crente, porque eu estou lendo, eu estou estudando, eu percebo em mim coisas que eu tenho que mudar. Você está entendendo? Então é importante que você adquira o material para que você lendo, você vai perceber, caramba, eu sou assim. Eu não percebia isso. Porque tem coisas, irmãos, na nossa vida que é tão sutil. Você sabia disso? É tão sutil que é imperceptível para nós.
Às vezes é perceptível para o outro, mas para nós se torna imperceptível. Tu pensa que está aí, ó, né, arrebentando, cheio, mas não, a gente vai percebendo que, por sermos seres humanos, por sermos falhos, quem falar que não tem, a Bíblia mesmo diz, né, aquele que diz não ter pecado, já pecou. Isso é negação. Você está entendendo? Então a gente vai começando a descobrir, caramba, eu tenho essa área da minha vida aqui que, pô, estou descobrindo aqui. Se eu estou descobrindo, se Deus está me mostrando através dessa lição, eu vou procurar agora mudar isso, eu vou procurar reverter esse quadro na minha vida. Por quê? Porque nós queremos ser cada dia crentes melhores, sim ou não? Amém? A Bíblia diz que a nossa vida, ela é como a luz da aurora, ela vai brilhando, 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 até se tornar o quê? Dia perfeito, sim ou não? Então, mas isso não é um passe de mágica, e isso não é só um agir de Deus. Isso é através do quê? Do conhecimento. Eu vou tomando conhecimento da palavra de Deus, eu vou tomando conhecimento de como eu sou, eu vou me conhecendo. Porque o maior erro de nós cristãos é querermos conhecer a Deus sem nos conhecermos. Amém? Nós queremos conhecer aquele que é infinito, aquele que é eterno, e não buscamos conhecer aquele que é finito, que é eu e você. O que é mais fácil, você conhecer a Deus ou conhecer você mesmo? Pode falar, irmão, não fica com medo não. O que é mais fácil? Você conhecer a Deus ou conhecer a você mesmo? Conhecer a quem? Conhecer a nós mesmos. Você está aí contigo o dia todo, anda contigo o dia todo, pô. Amém? Fala contigo mesmo, está aí assim, né? Então é mais fácil você se conhecer. Mas eu só vou me conhecer quando... Só que se nos conhecer pode gerar algumas frustrações. Saber quem eu sou realmente, porque não é conhecer as virtudes, é conhecer também os defeitos, as falhas. Porque o que atrapalha a nossa vida não são as virtudes. As virtudes nos impulsionam para frente, mas as nossas falhas, os nossos defeitos, a nossa falta de caráter, isso nos trava, isso nos impede de ir adiante em áreas da nossa vida que a gente já tinha que ter rompido há muito tempo e não rompemos por conta de não nos conhecermos. Nós falamos semana passada do medo, né? Tem pessoas que não avançam por conta do medo. Tem pessoas que não avançam por causa da negação. Tem pessoas que não avançam porque se conformou, né, com a vida que leva e diz, não, é assim mesmo, Deus quer assim, né? E pronto, acabou, e aquilo ali está bom. Ontem eu estava ministrando lá no centro de recuperação e foi cantado um hino lá, né, que Deus, Ele ainda não deu a última. Aí, sabe quando Deus fala contigo ali no teu ouvidinho e fala assim, não é isso. A última palavra já foi dada, irmão. Amém? Porque a gente fica, Deus não deu a última palavra. Aí a gente vai se apoiando nisso para justificar o motivo de não termos crescido, de não termos avançado, de não termos um casamento perfeito, do marido não ter se convertido, né? E aí a gente vai, Deus, o ministério não avançou, a vida está travada, a gente fica, não é porque Deus ainda não deu a última palavra. Então a responsabilidade é de quem? É de Deus. Então eu vou ficar aqui esperando Ele dar a última palavra, quando Ele já deu a última palavra, quando Ele já disse que nós somos mais que vencedores, quando Ele nos deu
o caminho a ser trilhado. O que a palavra de Deus diz no finalzinho do livro de João? Jesus vai instruir os seus discípulos, né? Ele vai dizer assim: olha, fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que Jesus fez isso? Se você olhar o que está escrito no primeiro princípio, vai dizer assim, repita comigo: reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar a minha vida, para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas, e que a minha vida está fora de controle. Aqui, esse texto aqui está baseado em Mateus 5, verso de número 3, que vai dizer: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, ou felizes os pobres de espíritos, porque deles são o reino de... Aí você vai entender por que Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém. Porque Jesus sabia, Jesus já estava dizendo: vocês são pobres de espírito. Precisamos reconhecer que somos pobres de espírito. Amém? Quando eu reconheço que eu sou pobre de espírito, eu preciso buscar naquele que pode me dar esse espírito, a plenitude desse espírito. Por isso que Jesus não mandou eles irem logo. Ele falou: vai para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto vocês venham ser revestidos de poder. Quer dizer, quando vai descer sobre vocês o Espírito Santo, e aí vocês vão ser minhas testemunhas, porque aí vocês não serão mais pobres de espírito. Porque eu só vou deixar de ser pobre de espírito quando eu reconhecer que eu sou pobre de espírito. Está entendendo? E aí, se eu sou pobre de espírito, eu vou começar a buscar aquilo que eu não tenho. Se eu sou pobre, é porque eu não... Amém? E aí eu vou buscar o que eu não tenho, para que eu possa ser uma bênção, para que eu possa alcançar aquilo que eu preciso alcançar. O passo 1 vai dizer assim, repita comigo: admitimos que éramos impotentes perante nossas feridas, tendências e comportamentos compulsivos, e que a nossa vida se tornou ingovernável. Nós precisamos admitir essas duas coisas: que somos pobres de espírito, que nós não somos Deus, amém? E que nós somos impotentes, amém? A Bíblia mesmo vai nos ensinar: só existe um, amém? Que é todo-poderoso, que é Deus. Nós somos impotentes. Quando nós reconhecemos isso, nós vamos começar a entender o que Paulo disse. A gente sempre vai estar lendo esse texto aqui, pelo menos hoje termina essa parte. O que Paulo vai dizer em Romanos 7,18. Ele vai dizer em Romanos 7,18, na minha versão: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Paulo está dizendo: o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, esse sim eu faço. O que Paulo está reconhecendo aqui? A sua impotência. Ele está reconhecendo que ele é impotente diante da sua natureza humana, diante das suas tendências de pecado. Paulo está entendendo isso. Foi por isso que ele foi um cara bem sucedido. Foi por isso que ele foi o que ele foi. Por quê? Porque ele reconheceu
Porque enquanto ele não reconhecia quem ele era, os perseguidores de crente, o cara que fazia, que acontecia. Mas quando ele reconhece a sua impotência, porque se é para fazer a vontade de Deus, Deus primeiro vai tratar com a gente. A Bíblia vai dizer que aproximadamente Paulo ele vai levar de 10 a 13 anos sendo tratado, para depois se tornar o que se tornou. E nós temos que deixar Deus nos tratar, nós temos que buscar nos conhecer, né? Tirar de nós as coisas que impedem, sabe, o agir de Deus na nossa vida. Para que isso aconteça, nós vamos, primeiro, vamos ver que nós vemos que as nossas velhas tentativas de controlar nossas feridas, nossos enroscos, nossos hábitos não funcionaram. Nós precisamos reconhecer isso. Tudo que eu tentei até agora não funcionou. Eles foram soterrados pela nossa negação e se agarraram ao nosso falso poder, porque há um falso poder em nós. Amém? Há um falso poder em nós. Esse é o grande dilema, que a gente acha que pode, quando a gente não pode. A gente ouve a palavra, mas a gente não consegue entender a palavra. Quando Jesus manda os discípulos para Jerusalém, Jesus diz assim: ó, o que eu quero que vocês façam, do jeito que vocês estão, vocês não podem. Vocês precisam de um poder além, um poder superior, um poder que vem do alto. Por isso que ele diz assim: ó, eu tenho que ir para que o outro venha. E o outro que vai vir, que é o Espírito Santo, ele virá sobre vós e ele vai ensinar. Então significa que eles ainda não tinham aprendido tudo. Amém? Andaram 3 anos com Jesus, mas não tinham aprendido tudo. Então o outro, que é o Espírito Santo, ele vai vos ensinar o caminho da verdade e irá vos lembrar todas as coisas que eu vos ensinei. Então ele iria lembrar o que já foi ensinado e iria ensinar novas coisas no decorrer da caminhada. Está entendendo? É por isso que a gente precisa do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos ensinar, é Ele que vai nos conduzir. Nos momentos que a gente estiver com as nossas fraquezas, com os nossos medos, com as nossas feridas, se você tem o Espírito Santo, ele vai te ensinar a sair dessas situações. Amém? Porque essas tendências, elas sempre permanecerão conosco. Porque somos seres humanos, somos falhos, somos carnais, o pecado habita em nós. Então as tendências serão eternas, né, no âmbito terreno. Enquanto aqui estivermos, vamos ter tendências a pecar, a fazer coisas erradas, a tratar pessoas mal. É tendência, isso aí está em nós. Mas se eu tenho o Espírito Santo, o que ele vai fazer? Ele me freia, ele me guia, ele me ajuda, ele me conduz pelo caminho da verdade. E o que nós estamos vivendo, na verdade, hoje, são crentes que está faltando esse poder superior, que é o poder do Espírito Santo na nossa vida. Primeira coisa, repita comigo, que eu tenho, são 4 coisas que nós temos que vamos aprender hoje aqui. 2 nós temos que deixar de fazer. Amém? E as outras 2 nós temos que começar a fazer. A primeira coisa que eu tenho que deixar de fazer é parar de negar a minha dor. Amém? Eu tenho que tirar essa capa de super-homem
de Mulher Maravilha, entendeu? Porque aqui ninguém é super-homem, ninguém é Mulher Maravilha. Amém? Porque a gente, ainda mais a gente que já é crente, a gente que é líder, a gente veste uma capa de super-homem, meu irmão. Porque ninguém pode ver as nossas fraquezas. A gente que é chefe num setor de trabalho, a gente veste uma capa de super-homem, porque ninguém pode ver a roupa de Mulher Maravilha, porque ninguém pode ver quem é. A gente que canta aqui em cima, tá entendendo? A gente não pode demonstrar as nossas fraquezas. Isso você está fazendo o quê? Você está negando a sua dor. Quando na verdade nós temos que começar a expor. Porque tudo aquilo que eu exponho, eu estou propenso a ser curado e tratado. Aquilo que eu não exponho nunca será curado e nunca será tratado. Dizemos que a nossa negação tinha diversos efeitos negativos. A nossa negação, ela neutraliza os nossos sentimentos, ela esgota as nossas energias, ela gera barreiras em nosso crescimento e afasta-nos de Deus, repele os nossos relacionamentos. Isso nós aprendemos semana passada. Eu não posso ficar aqui, repetindo tudo. Eu sei que tem pessoas que não veem. Aí quando a lição voltar lá no início, porque é uma lição permanente, você pega. Amém? E aí nós lemos aqui o Salmo 6:2 como introdução aqui, onde o salmista, ele vai expressar um momento emocional que ele está vivendo, sabe, de fraqueza. Onde o salmista vai expressar um momento que ele está, tanto fisicamente quanto emocionalmente, ele está abalado. E ele vai virar-se para Deus e ele vai dizer: Senhor, a minha alma está em agonia. Eu estou sofrendo perseguições. Ele vai dizer aqui, tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Aí ele vai falar: dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Amém? Ele está expondo, ele está se declarando para Deus, ele está reconhecendo. Aqui é Davi, irmãos, é o rei, mas ele está reconhecendo que a sua alma está aflita pelas perseguições, o seu corpo está fraco pelo cansaço, sabe? E que ele está precisando de saúde física, emocional e espiritual. É isso que ele está dizendo para Deus. Então ele está fazendo o que? Ele não está negando a sua dor. Então você precisa falar para Deus. Você precisa expor para alguém da sua confiança, alguém que você sabe que realmente, de preferência, uma liderança, a tua dor, a tua fraqueza. Reconhecer que há um mal em nós não é ruim, é bom. Sabe, porque a Bíblia vai dizer, o livro de Tiago vai dizer que a gente tem que confessar uns aos outros as nossas fraquezas, os nossos pecados. É confessar uns aos outros. Claro que não é para qualquer pessoa, mas temos que confessar, porque é aí que a gente vai ser tratado. Então a segunda coisa que nós temos que deixar de fazer, a primeira é o quê? Me ajuda, igreja. A primeira, qual é a primeira coisa? Parar de negar a dor. E a segunda coisa, repita comigo: parar, repita, de brincar de Deus. Aí talvez, pastor, eu não brinco de Deus. Quem disse que não? O que diz a palavra do Senhor no livro de Mateus 6:24? Vai dizer assim: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um
e preferir o, ou será fiel a um e desprezará o. Então, quando eu nego, quando eu deixo de negar a minha dor, eu estou querendo tomar o controle dela. Eu acho que eu posso controlar ela. Quando eu deixo de expor os meus pecados, eu estou achando que eu posso controlar ele, dominar ele. Quando eu deixo de expor as coisas que eu estou vivendo com alguém, com Deus, com meu líder, com a pessoa do meu pequeno grupo, eu estou dizendo que eu não preciso de ajuda e que eu posso ter o controle. Aí eu estou brincando de Deus. Porque quando eu acho que eu tenho o controle, eu estou brincando de Deus. Eu estou me colocando no lugar de Deus. Porque eu quero controlar o que é incontrolável. Eu quero ter o domínio e o controle sozinho de uma coisa que eu nunca vou conseguir. Aí o que acontece? Eu vou piorando. Eu vou adoecendo mais ainda. Eu vou enfraquecendo mais ainda, porque eu vou deliberando um esforço muito grande para esconder a minha tristeza, para esconder o meu fracasso, para esconder as minhas decepções, para esconder, sabe, as coisas que está dominando, que está me dominando. Aí eu delibero um esforço muito grande, e ao invés de me ajudar, eu vou piorando. E aí eu canto assim, eu prego assim, eu visito assim, eu vou fazendo um monte de coisa assim. Chega uma hora que vai dar um boom, vai dar uma explosão. E aí, meu filho, ou tu vai parar em cima de uma cama enfermo, ou tu vai parar no mundo, ou é assim, é isso que acontece. Por quê? Porque eu estou confiando em mim mesmo. E a Bíblia diz que maldito o homem que confia em si mesmo, confia na força do seu braço. Maldito o homem que confia no homem. Aí a gente vai se desgastando, a gente vai, sabe, sofrendo as enfermidades da vida em todas as esferas, emocional, física e espiritual, porque a gente não busca ajuda, não busca socorro, porque achamos que podemos fazer alguma coisa. Aqui vai dizer assim: nós precisamos reconhecer que o nosso eu está fora de controle, que nós não devemos continuar tentando controlar a nossa vida, e nem a vida do outro, porque aquele que tenta controlar a si mesmo, ele tem uma tendência a ser o controlador. Já viu aquela pessoa que na casa é quem tem o controle de tudo? Conhece alguém assim? De repente até você que está aqui quer ter o controle de tudo. Aí quer controlar a vida do filho, quer controlar a vida do marido, quer controlar a vida do vizinho, quer controlar a vida de todo mundo. Aí vive reclamando que está cansado, que não aguenta, que está assim, que está assado, mas e jogando sempre a responsabilidade em quem? No outro, mas na verdade ele é o controlador. Ele quer ser o controlador. Ele quer assumir um papel que Deus não nos deu para fazer sozinho. Amém? Aqui vai dizer: Deus precisa ser o único no controle. Repita comigo: Deus precisa ser o único no controle.
A briga tem que acabar. Esse papo de você querer segurar o controle e não liberar o controle para Deus, não dá para dar o controle para Deus pela metade. Amém? Ou é total, ou não é nada. Parcial não existe. Porque existem situações na nossa vida que existem o que? Dois trabalhos. Amém? Existe o meu trabalho e existe o trabalho de Deus. Quando eu digo que a gente quer ter o controle, é que a gente quer fazer o nosso e ainda quer fazer o de Deus. Se nós soubermos compreender até onde eu posso ir, o meu limite, e entender aonde começa o agir de Deus, eu vou começar a me organizar emocionalmente. Eu vou começar a entender que até aqui dá para mim ir. Daqui para lá agora é só tu, Senhor. Eu fui esses dias ali em Bacaxá. Eu não sabia não, mas o mar ali é sinistrão, né? É brabo pra caramba, que ali é mar aberto, né? E eu fui num dia de chuva. Aí eu acordei, estava todo mundo dormindo, aí eu escutando o bater das ondas, né? Pá! Aquilo me chamou a atenção. Falei, cara, eu vou lá ver esse mar. Aí eu parei de frente para um marzão. Aí eu me senti como Davi, né? Quando ele olha para o monte, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? Eu me senti como Davi, porque eu olhei aquelas ondas, sabe, batendo, pá, violenta, vinha uma atrás da outra com força. Aí eu lembrei de uma passagem que a Bíblia diz que nós não devemos ser como a onda do mar. Tiago fala isso também, né? Porque é inconstante, né? Vai e volta, vai e volta. Mas ali o Espírito Santo ministrou outra coisa ao meu coração. E ali eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu quero ter a força. Eu estava fazendo 52 anos naquele dia. Eu falei, eu quero continuar tendo a força dessas ondas, mas sabendo os meus limites. Porque até a onda, com toda a força, ela conhece que há um limite até onde ela pode ir. E ela só vai passar dali se Deus permitir. Então aqui o que eu estou dizendo é que você não tem que ter força, você tem que ter força. Mas você tem que reconhecer até onde você pode ir. Aonde termina o meu limite, começa o agir de Deus. Isso é quando a gente reconhece que nós somos impotentes. De repente eu estou falando aqui com pessoas que estão tentando ir além do que pode fazer, além da sua capacidade emocional. Você está fraco, você está cansado, por quê? Porque você está querendo fazer além, e isso vai causando em nós uma série de coisas. O que eu tenho que fazer então? Admita, repita comigo, eu tenho que admitir a minha impotência. Precisamos admitir isso. O desejo de poder está enraizado não nos nossos pontos fortes, mas nas nossas fraquezas. Precisamos compreender nossas fraquezas humanas e parar de tentar fazer as coisas sozinhos. Precisamos admitir que somos impotentes e entregar nossa vida a Deus. Jesus sabia como isso é difícil e ele disse para os seres humanos: não, isso não é possível, mas para Deus tudo é. Amém? Então, Jesus estava dizendo ali, existem coisas que para vocês não vai ser possível.
Amém? Aqui está falando do encontro dele com Maria. Na geração, né? O texto bíblico vai dizer, e aí o anjo vai dizer, ela vai falar como que isso pode acontecer. E aí a palavra de Deus vai dizer que o anjo vai falar, existe alguma coisa impossível para Deus? Amém? Então nós precisamos saber que aquilo que cabe a nós são coisas possíveis. Amém? O que cabe a mim fazer são coisas possíveis. Coisas possíveis não nos desgasta. Você sabia disso? Coisas possíveis não nos incomoda, nos deixa aborrecido. Porque se é possível, sim ou não? Então, se está me incomodando, se está me desgastando, se está me aborrecendo, é porque é impossível. Então você precisa saber entender o que é coisa possível, eu vou fazer. O que é impossível, eu vou confiar em Deus. Isso é reconhecer as nossas impotências. Não é deixar de fazer coisas, é fazer somente aquilo que você sabe que pode fazer. Confessar que tem um vício, confessar que tem uma situação na tua vida, confessar, isso é você, isso é possível, sim ou não? Resolver. Resolver é Deus que vai te ajudar a resolver. Amém? Porque quando a outra coisa, nós temos que começar a admitir que a nossa vida, ela ficou fora de controle. Isso é o que eu tenho que fazer. As duas coisas primeiro são as coisas que eu não tenho que fazer. Quando é que eu entendo que a minha vida está fora de controle? A gente percebe, irmão. Quando você começa a andar para lá e para cá, quando você começa, a bater cabeça, as pessoas, elas começam a buscar refúgio em outras coisas. Alguns vão para o álcool, outros vão para as drogas, outros vão para a prostituição, outros vão buscar uma mulher na rua, ou a mulher vai buscar um homem na rua. A vida fica fora de controle, então ele começa a buscar subterfúgios, entendeu? Pseudas ajudas, que na verdade não são ajudas, são mais embaraços, mais enroscos que vão causando mais feridas, através do que? Através dos nossos comportamentos compulsivos que está em nós. Aí começa a tratar o marido mal, começa a tratar a esposa mal, começa a tratar os filhos mal. Até que tem pessoas que dão uma doideira e saem pelo mundo afora, assim, fulano sumiu. Porque a vida dele ficou fora de controle, ele viu que não tinha mais jeito, em vez dele buscar ajuda, ele acha que deixando a casa, deixando a família, deixando o país, vai resolver. Tem uns que, infelizmente, se suicidam. Você está entendendo? Porque quis controlar, não conseguiu, perdeu o controle totalmente, não reconheceu isso, se achou impotente, mas em vez de buscar ajuda em Deus, já que eu não posso, já que eu não consigo, então eu vou me afogar na cachaça. Já que eu não posso, então eu não consigo, eu vou me afogar nas drogas. Já que eu não posso, eu vou me enfiar no trabalho. Porque tem gente que é assim. Vive no trabalho, trabalha de noite, de dia e tal. Se pintar mais um, vai também. Por quê? Porque, na verdade, ele está fugindo da família, ele está fugindo de dentro de casa, ele está fugindo do casamento.
são refúgios. Quando na verdade a gente precisa entender, não, pô, eu perdi o controle. Se eu perdi o controle, o que eu tenho que fazer? Chamar aquele que tem todo o poder. Chamar aquele que tem o controle de todas as coisas. E quais são os sinais de que a gente perdeu o controle? A palavra impotência, ela tem um acróstico. Cada lição aqui vai ter um acróstico. Primeira coisa que começa a dominar você é a ira. Quando a gente está assim, todo mundo que perde o controle fica irado. Sim ou não? Fica irado. No trabalho, em casa. Primeira coisa é a ira, meu irmão. O negócio, o cara já fica doido para, né? Uns falam assim, eu vou largar o emprego. Isso é um sintoma de ira, tá? Vou largar tudo. É a ira. A primeira coisa é a ira. Já viu aquele pai ou aquela mãe que perdeu o controle? O filho chega, tadinho, né? Tá brincando ali no meio da sala com um brinquedinho. Cara, uma coisa tão normal, uma coisa tão simples, mas ela já perdeu o controle, já sabe, viu que não tem mais jeito. Aquilo ali já tá irada e pega o chinelo e bate. A ira. Ou então xinga. Ou então está lá na cozinha, lá com a sua ira lá, seja o homem, ou seja a mulher. Quando eu falar aqui, eu não tome pessoalmente não, tá? Estou falando para todos. Está lá, aí a pessoa chega, ô fulano, não quero saber de nada não. Nem espero que a pessoa, sabe? São comportamentos que vai começando a dar o sinal de que você já perdeu o controle. Mentiras e desculpas. Sabe, a gente começa a criar mentiras, criar desculpas. A gente começa a dizer assim, ó, como está escrito aqui, mas se ele tivesse ficado em casa, nada disso teria acontecido. Mas se eu tivesse parado de beber, se eu tivesse parado de fumar, se eu tivesse parado disso ou daquilo outro, tudo seria diferente. Mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo outro. Então a gente começa a querer, sabe, arrumar o quê? Mentiras e desculpas para justificar o estado que a gente está. Só que o que você não fez, você não fez. Se você não fez, logo é uma mentira. Nós nunca teremos certeza se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se aquilo iria acontecer daquele jeito ou de outro jeito. Porque eu não fiz. Então eu estou vivendo um mundo de ilusão e um mundo de mentira. Então, ao invés de nós ficarmos justificando que não fizemos ou deixamos de fazer, e por isso estamos dessa forma, você tem que agora começar a fazer alguma coisa para mudar a condição que você está. Amém? Nós falamos da lição passada, você não pode mudar o passado. Amém? Nem Deus pode mudar o passado. Mas você pode tomar uma atitude no presente que vai te dar uma direção para o futuro. E tudo nós aprendemos semana passada, e tudo começa hoje. Não é amanhã. Porque nós falamos na lição passada, o amanhã ele não existe. Amém? Não se espanta não. O amanhã não existe. O que existiu é o teu passado, o que existe agora é o teu presente, e o amanhã ele não existe.
Então, tudo que eu preciso mudar, eu tenho que mudar hoje. Meus comportamentos, minha forma de falar, eu sei que aqui não tem ninguém, se bebo, se fumo, se eu tenho que decidir hoje começar a mudar. É interessante que nos trabalhos de narcóticos anônimos e alcoólatras anônimos, eles têm um princípio que é um dia de cada vez. Eles nunca pensam no amanhã, é no hoje. Porque ninguém tem o controle do amanhã. O amanhã a Deus pertence. Amém? Então é hoje que você tem que tomar uma decisão. O que você quer para o seu futuro, é hoje que você tem que começar a decidir isso. E tudo começa pelo nosso comportamento, tudo começa pela nossa maneira de pensar, tudo começa pela nossa maneira de agir. Comece a agir diferente hoje, comece a pensar diferente hoje, comece a tomar decisões certas hoje, para que o teu futuro comece a ser um futuro promissor e abençoado. Amém? Amanhã eu vou tomar uma decisão. Amanhã tu não vai tomar nada, tu vai tomar hoje. Amém? Então vamos largar as mentiras e as desculpas. As preocupações estão associadas à falta de confiança em Deus. Amém? Entenda, quando eu falo a questão do amanhã, eu não estou falando de, por exemplo, a gente vive uma questão cronológica, amém? Existe um calendário, existem as datas, aí você tem a tua conta que vence no dia tal, beleza, isso aí são coisas do dia a dia, amém? Eu estou falando de coisas impossíveis, estou falando de coisas comportamentais, eu estou falando de coisas do emocional, estou falando de coisas espirituais. Claro que amanhã você tem uma conta que vai vencer, e de repente você não tem o dinheiro hoje, mas você fica preocupado. Isso não é a questão nesse sentido, isso é normal. Amém? O que a gente fala aqui são questões muito mais sérias da nossa vida. E aí a gente começa a se preocupar por demais. E aí isso demonstra que é uma falta de confiança em Deus. Em vez de viver atormentados com coisas completamente fora do controle, é esse tipo de preocupação que eu estou falando, preocupações de coisas que estão fora do nosso controle, amém? Aí vai dizer, é preciso concentrar-se nas coisas que Deus é capaz de realizar, porque aquilo que eu não posso, Deus pode. As coisas que eu não posso realizar, Deus pode realizar. Tenha no bolso e no coração uma cópia da oração da serenidade. A oração da serenidade é uma oração que eles nos ensinam aqui, como lembrete. Ao prosseguir com esse programa e o aprendizado dos princípios, você encontrará confiança no único e verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo, de modo que as nossas ansiedades vão começar a desaparecer, porque a tendência as preocupações demasiadas, elas nos levam a viver uma vida de ansiedade. Ninguém fica ansioso pelo ontem ou pelo hoje. As nossas ansiedades é sempre pelo amanhã. É sempre por aquilo que a gente não tem como controlar. É o medo do que vai acontecer, é o medo de dar errado, sabe? É essas coisas que vão nos causando ansiedade. Mas quando eu me concentro no hoje, gente, a Bíblia é tão máximo. Ela vai dizer assim, ó: basta a cada dia o seu mal. A Bíblia é o máximo, gente. Basta a cada dia o seu mal. Na obra lá da sede eu vivi uma experiência muito legal. Eu tinha R$300 e a argamassa acabava igual água. Assim,
Falei, meu Deus, estou com R$300, tenho que comprar o almoço dos pedreiros, e se eu comprar argamassa não vai sobrar um centavo, o que eu faço? Falei, aí na hora, sabe, vou fazer o que coloquei lá no grupo, que eu precisava de doação, né, quem tinha um cartão e botei no grupo da igreja, para nos emprestar. Peguei aquele dinheiro que estava lá, falei, comprei argamassa. Falei assim, irmão, vou falar para o pessoal que o pessoal vai ter que jejuar. Quando o rapaz colocou o último saco de argamassa no meu carro, o telefone tocou. O irmão falou, pastor, está precisando de quanto? Falei, rapaz, estou precisando de X. Aí ele, me passa o seu Pix que eu vou estar transferindo para a sua conta. Você está entendendo? No mesmo dia, na mesma hora, eu depositei a minha confiança em Deus. Então, você precisa começar a depositar a tua confiança em Deus. Eu fui nessa área. De repente você é o marido que não é crente, que não se firma, e você discute, você briga. Às vezes o marido que bebe, ou um parente que ainda tem e você está aí, sofrendo com... Não tem que sofrer, porque você não pode mudar isso, mas Deus pode. E você sabia que a gente, isso é até uma lição mais para frente, mas a gente se torna igualzinho a eles. Quando você tem um marido que bebe, você tem um filho que usa droga ou alguma coisa assim, ou outras coisas, né? Tem outras compulsividades, né? Na área sexual e tal, e você fica preocupado, sabe, se desesperando, você se torna tão dependente quanto a pessoa. Aí é por isso que chama-se o codependente. Você fica sofrendo pela pessoa, as dores da pessoa, só que uma situação que você não tem poder para resolver, mas Deus tem. Então a gente precisa mudar a nós mesmos. Você precisa mudar você. Não queira mudar, nunca esquece o outro, irmão. Esquece o outro. Bota isso na tua cabeça. Você tem que mudar você. Tudo que você fala do outro tem que ser mudado em você. Sabia disso? Muda você, muda em você, muda as coisas em você, muda o teu comportamento, muda o teu pensamento, muda a tua atitude, muda o teu jeito de ser e deixa que Deus vai tratar. Por quê? Porque o outro tem que reconhecer que precisa de mudança. Está captando aqui a mensagem? O outro, ele tem que reconhecer que precisa de mudança. Aí eu fico aqui tentando enfiar na cabeça do crente que ele tem que mudar. Mas enquanto ele não entender que ele tem que mudar, o que eu falar não tem valor. Amém? Aí você sofre, se aborrece, se desgasta. Agora, quando você começar a entender, eu vou mudar, vou fazer a minha parte, eu vou mudar. Aí a tua mudança vai começar a gerar no outro o desejo de querer mudar também. Amém? Não é a tua cobrança. Repita isso, não é a minha cobrança, é a minha mudança. Porque a gente quer que o outro mude através da cobrança. Amém? Quando o outro tem que mudar através de si mesmo. Vamos lá. O orgulho. O que acontece é o orgulho, começamos a perceber que não precisamos viver aprisionados no nosso orgulho. O orgulho acaba sendo humilhado,
mas quem é humilde será respeitado. Provérbios 29 e 23. Ignorância, mais poder, mais orgulho, é uma mistura mortal. No falso orgulho, o nosso falso orgulho destrói nossa fé e nos afasta de Deus e dos outros. Quando alguém dá boas-vindas à presença de Deus, o orgulho desvanece, pois Deus mostra quem realmente nós somos. Amém? Então aqui nós precisamos aprender só uma coisa. Eu gostei desse texto que ele diz assim, ó, o orgulho acaba sendo, o orgulhoso acaba sendo humilhado. Aí a gente usa uma frase, porque quando a gente é orgulhoso e a gente começa a sofrer humilhação, o nosso orgulho faz a gente falar o quê? Os humilhados serão exaltados. Mas é o orgulho que está dizendo isso, porque a Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Senão ia ter um montão de gente aí exaltada por aí, irmão. Só que quando a gente está sendo humilhado, porque quando a gente é orgulhoso, quando a gente se mete na vida do outro, quando a gente quer controlar a vida do outro, a gente começa a ser humilhado. O próprio outro começa a te humilhar. Se mete na tua vida, deixa a minha vida, vai cuidar da tua. Eu bebo mesmo. Aí você começa a, sofrer humilhações. E quando é então, pastor, que eu vou ser exaltado? É quando você parar de reclamar, parar e for para os pés do Senhor. Fala, Senhor, eu sou chato mesmo. Eu perturbo Ele mesmo. Eu sou um cri-cri. Ele não me suporta mesmo, porque Ele é um beberrão, mas eu não, sabe? Aí você está se humilhando diante de Deus. Deus está ensinando para pessoas aqui que o comportamento tem que mudar. Por isso que a gente está dizendo que quem tem que mudar é você. Não queira mudar o outro, mude você. Amém? Aqui a gente não tem ninguém aqui que é viciado em droga, graças a Deus. Não tem ninguém aqui que é viciado em bebida. Mas você conhece pessoas que são assim, e que o seu comportamento, até por ser cristão e se achar melhor, era um posicionamento acusador. E não ajuda, só piora. Aí Deus está dizendo, então muda você, para de ser acusador, para de ficar apontando o dedo, deixa ele, deixa ela. Ore e tente de alguma forma trazer uma palavra de autoestima, uma palavra que venha mexer com o ego dessa pessoa, mostrar para ela que ela tem valor, mostrar para ela que, sabe, que Deus a ama. É isso que a gente tem que fazer. Em vez de ficar dizendo, tu é um safado, tu é um sem vergonha, tu não tem jeito não. Essa pessoa já está cheia de feridas, já está cheia de trauma, já está cheia de coisa, porque se ela está nas drogas, se ela está na bebida, se ela está no álcool, se ela está vivendo essa vida aí, são as suas feridas, as suas compulsividades, as suas tendências que a levam a isso. E isso foi causado por coisas, e aí em vez da gente tirar o lixo, a gente quer jogar mais lixo. Amém? Com as nossas palavras, com a nossa santidade. Só que Deus quer levantar uma geração que cura. Amém? Uma geração que vai levar a cura para dentro da nossa casa, a cura para o nosso vizinho, a cura para as pessoas que nos cercam. Para Deus não existe nada impossível. Amém? Então vamos deixar o orgulho, amém, de lado. A letra T significa tentativa de fuga. Você também não tem que fugir. Quando eu digo que você tem que orar, que você não é fugir da situação. Nós ministramos sobre H aqui, pastor Cleito? Que quando ela quis fugir da realidade dos maus tratos de Sarai, ela fugiu para o deserto, aí o anjo apareceu a ela e falou assim, volta para a tua senhora e fica lá.
Então não é fugindo que a gente resolve também. Não é acusando, não é denegrindo, não é humilhando a pessoa, mas também não é fugindo. É pedindo a Deus sabedoria para lidar com aquela situação, sabendo até onde você pode ir, reconhecendo os teus limites, sabendo que o que passar dali é com Deus. Faça a sua parte e com certeza Deus não vai falhar na dele, amém? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Esse relógio está parado, irmão, está me enganando. Nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele não cumpriria. Amém? A Bíblia diz, agindo Deus, quem pode impedir? Ninguém pode impedir. Então nossa confiança tem que estar verdadeiramente nisso. Então a gente não pode fugir. Aqui vai dizer assim o texto de Efésios 5, o 13 e o 14. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: se você está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo te iluminará. Amém? Então o que é vir para a luz? Primeiramente para nós aqui, vamos falar de nós. Vir para a luz é quando você reconhece as suas deficiências, reconhece as suas limitações, reconhece os seus erros, sabe? Reconhece as suas negações e você traz isso para a luz. Isso passa a ser uma coisa clara para você, amém? E o que está na luz é revelado e aí fica mais fácil de ser tratado. Enquanto eu estou escondendo, não está na luz. Amém? Quando é que está na luz? Quando eu confesso, quando eu apresento a minha situação para alguém, para um líder preparado para me ajudar. O líder também não vai resolver, ele vai te ajudar, porque o líder também tem a sua limitação. Mas a Bíblia vai dizendo que um ao outro se ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te, se isso fala de ambos, amém? Junto, um ao outro se ajudou. Então quando esse trabalho, celebrando a recuperação, é um trabalho de nós nos ajudarmos mutuamente. Eu te ajudo, você me ajuda, amém? O João ajuda o Ivanildo ajuda o João. É um ajudando o outro, é um estendendo a mão para o outro, sabe? Eu ajudo o marido e a esposa e vice-versa. É um trabalho de ajuda, é ajudar o outro a se recuperar, amém? Mas eu primeiro tenho que me recuperar, para que eu possa trabalhar isso na vida do outro. Aqui vai falar, a letra E corresponde ao egoísmo. Conheço muitas pessoas que vêm ao programa imaginando que a oração do Pai Nosso está fundamentada na expressão dá-nos, né? Mateus 6:11, isto é, Pai Nosso que estás no céu, dar-nos isso, dar-nos aquilo outro. Quando a pessoa vem só para receber, quando a pessoa vem só para buscar os seus próprios interesses, isso é uma forma de nós sermos deuses de nós mesmos, sabia? É quando Deus, ele é nosso servo, ele só está ali para fazer a nossa vontade. Quando a oração vai dizer: seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Amém? Então não é a nossa vontade, é a vontade dele. Jesus nos ensina isso. O problema é que a gente vem para a igreja só para pedir para que Deus faça a nossa vontade.
né? Quando você começar a orar diferente, falar assim: Deus, faça a tua vontade. Aí você vai ver que a coisa vai começar a fluir. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Amém? Aí nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Quando é que nós vamos experimentar isso? Quando é que nós vamos experimentar isso? É só você voltar no início do texto. Transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Amém? Para que experimenteis qual seja. Então eu não estou vivendo a verdadeira, agradável vontade de Deus na minha vida, porque ainda não houve uma transformação do meu entendimento acerca das coisas de Deus e acerca de mim mesmo e acerca das coisas que me rodeiam. A Bíblia fala que Deus, a Bíblia, eu vou repetir mais uma vez, a Bíblia, ela é fenomenal, porque a Bíblia vai dizer que nós temos que conhecer a Deus e prosseguir em, mas ela diz assim, ela diz também: conheça a ti mesmo. Tem gente querendo conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus sem conhecer a si mesmo. Está entendendo? Então, conheça você mesmo. Se conheça, procura se conhecer. Vasculhe a sua vida, para depois você querer conhecer a Deus. Eu falei, iniciei. Se você não conhece o que é pequeno, como é que você vai querer conhecer o que é grande? Amém? Por isso que eu quero que você compre o livro. Tem muito mais coisa aqui. É que se a gente for ficar aqui lendo aqui, mano, vou ter que fazer um seminário de 12 sábados o dia inteiro. A letra N significa negação. Quem veio semana passada já entendeu muito sobre negação. Quem não veio hoje, eu vou só dar uma pincelada rapidinho aqui. Quando admitimos que somos impotentes e começamos a encarar a realidade, vemos que podemos abandonar a negação, pois não precisamos enfrentar a vida sozinhos. Você sabia que solidão é uma escolha? Quem sabia disso? Que solidão é uma escolha. Como que eu resolvo a solidão? Pode falar, irmã Rita, fica com medo não. É mais ou menos isso. Eu resolvo a solidão quando eu decido cuidar de alguém. Resolvi o problema da solidão. Não estou mais sozinho. Procure alguém que está sozinho, se sentindo sozinho, e comece a querer ajudar essa pessoa. Você vai resolver o problema da solidão. Olha que coisa fácil. Mas sabe o que a gente acha? Que é só a gente. Dá uma olhadinha para o lado. Você não está sozinho nessa solidão? E quando você ajuda alguém que está na solidão, você resolve a solidão sua e a do outro. Tem gente que está dentro de casa e está sofrendo solidão. Sabe por quê? Porque está esquecendo que tem um filho em casa, tem um marido em casa, tem uma esposa em casa. Está sozinho porque quer, pô. E a gente se enclausula ali e acha que é só a gente que tem problema, é só a gente que passa dificuldade, é só a gente. Queridão, começa a buscar, sabe, essa mudança de pensamento, começa a reconhecer que você não pode resolver sozinho, começa a pedir ajuda de Deus e comece a buscar alguém. Poxa, eu vou ajudar alguém. Você sabia que cuidar do solitário
pode curar a solidão? Envolva-se na igreja, na vizinhança, ou no Celebrando a Recuperação. Se você passou a frequentar aqui regularmente, quando que você não estará mais sozinho? Então olha só, as pessoas podem resolver sobre isso. Envolva-se na igreja. Vai visitar pessoas que estão precisando ser visitadas. Envolva-se num trabalho de uma ONG. Amém? Crie uma ONG, irmão. Em nome de Jesus, está aqui numa comunidade aqui. Crie uma ONG. Começa pequenininho. É uma pessoa hoje que tem uma ONG lá dentro da Vila Aliança. Que sabe como é que ela começou? Ela resolveu começar ensinar, fazer alfabetização. E aí o troço foi crescendo, hoje ela tem uma ONG dentro da Vila Aliança. A gente precisa se envolver com as coisas. Está sozinho porque quer. Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, Deus te deu uma virtude, que se você começar a usar, a ensinar, a passar para outros, a transmitir a outros aquilo que você aprende, você não vai estar mais sozinho. Um ao outro se ajudou. Você está ajudando quem está te ajudando, e quem está te ajudando está se ajudando, e vice-versa, está um ajudando o outro. O último é o temor. Algumas pessoas falam em encontrar Deus como se ele estivesse perdido. Não, estou procurando Deus. Aí o cara até fica, vai de igreja em igreja, ou vai lá em outros lugares, está procurando Deus. Como se Deus estivesse perdido, que eu só procuro aquilo que está perdido. Amém ou não amém? Quando na verdade a Bíblia diz que é Jesus que busca o perdido. Será que não somos nós que temos que reconhecer que estamos perdidos? Quando eu reconhecer que eu estou perdido, Jesus me acha. Você está entendendo? Eu vou procurar Deus. Eu até falei isso antes na Centro de Recuperação. Eu falei, cara, Deus está no mesmo lugar desde quando Ele criou o mundo, assentado no seu alto e sublime trono. Mandou Jesus para vir ao nosso encontro, ao encontro do perdido. Foi Jesus aos céus e falou, não vou deixar vocês sozinhos não, vou mandar o outro. E mandou o Espírito Santo para a gente não ficar perdido. E a gente acha que é Deus que está perdido, quando na verdade quem está perdido somos nós. Mas Jesus, ele veio para buscar o que se havia perdido. Quando não podemos encontrar Deus, precisamos perguntar para nós mesmos: quem se perdeu? Amém? E aí a gente se perde de Deus e vai se perdendo ao longo da nossa vida. Sabe o que acontece? Na verdade, a gente tem medo de Deus. Quando fala aqui de temor, a gente tem medo de Deus. Porque quando a gente encontra Deus, nós vamos dar de cara com as nossas impotências, com as nossas negações, com as nossas mentiras. Vamos ver realmente quem somos. É por isso que a gente quer dizer, não, estou procurando. Na verdade, temos medo de nos dar de frente com Deus e ali na luz, como diz a palavra de Deus, quando você chegar de frente para a luz, todas as nossas deficiências serem expostas. Mas só vamos ser curados quando isso acontecer.
Só vamos viver uma verdadeira libertação quando isso acontecer. A última letra é a letra E, significa esvaziamento. Quando você finalmente admitir que sozinho é de fato impotente, aquela sensação de esvaziamento no seu íntimo, aquele vento frio que passa soprando por você, ele vai acabar, ele vai embora. A Bíblia diz assim, Jesus disse: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Amém? Mas ele vai dizer: eu vim para que tenham, para que as minhas ovelhas tenham vida, e a vida em vida completa. Aí quem é esse ladrão? Quem é esse ladrão? A gente fala que é o diabo, né, irmão? Ele é um tipo de ladrão também. Mas o que nos rouba é a nossa negação. O ladrão que chega na nossa vida é a nossa negação, é a nossa impotência, é as nossas mentiras, os nossos maus comportamentos, os nossos maus hábitos, as nossas compulsões. Tudo aquilo que nos afasta de Deus é ladrão. E estamos cheios disso. Por isso que a letra E é esvaziamento. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, para nos enchermos do Espírito Santo, nos enchermos de Deus, para que a gente possa viver uma vida, essa vida que Jesus promete aqui: eu vim para que tenham vida e tenham vida completa. O que você entende como vida completa? Eu sempre falo isso aqui: vida espiritual, vida emocional e a nossa vida física, vida completa, saúde plena. É isso que o Senhor quer nos proporcionar. Aqui vai dizer, João 10:10, assim, deixe que Deus preencha o seu vazio, né? O ladrão vem para roubar, matar. Então deixe que Deus preencha o seu vazio. Diga a Ele como você se sente, porque Deus se importa. Então eu preciso dizer para Deus como eu estou me sentindo. Como você chegou aqui? Como foi a sua semana? Como tem sido o seu ano? Sabe? Como tem sido? Você está satisfeito? Está satisfeita? Está feliz? Verdadeiramente feliz? Porque às vezes não estamos, irmão. Porque tem um monte de coisa atrapalhando a nossa vida, atrapalhando até a nossa comunhão com Deus. Não tenho tempo de vir para a igreja, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer... Mentira! A gente precisa rever todas essas coisas e entender o que é prioridade na nossa vida. E Deus é prioridade. A comunhão com os irmãos é prioridade. Estarmos juntos é prioridade. O poder de mudar só vem pela graça de Deus. Você está pronto para começar verdadeiramente uma jornada de recuperação? Você está pronto para parar de negar a dor? Você está pronto para parar de brincar de Deus? Você está pronto para começar a admitir a sua impotência? Para começar a admitir que a sua vida está fora de controle? Se você está, compartilhe isso com outras pessoas, com alguém que está aqui.
Se você está pronto para entender que você tem todas essas deficiências, você precisa buscar pessoas e compartilhar. Como? Dizendo, sabe, procure. Aqui a gente ainda não está trabalhando o pequeno grupo, mas a gente vai trabalhar futuramente, e vai ser o grupo de compartilhamento, onde as lições irão ser retomadas, e aí a gente vai trabalhar com pequenos grupos, e cada um vai compartilhar a sua dor, compartilhar, sabe, para que ali possa ser orado, para que possa ser cuidado, para que possa ser orientado, nunca apontado, acusado, difamado, mas tudo com a intenção de ajuda. Nós queremos para essa igreja, para esse ministério profético Família em Cristo, pessoas que possam chegar aqui e procurar qualquer membro desta igreja que participe do Celebrando a Recuperação e diga assim: cara, eu estou com um problema sério no meu casamento, preciso de ajuda. Nós queremos uma igreja onde as pessoas não tenham medo de abrir o seu coração, porque infelizmente a gente vive numa realidade hoje que as pessoas vêm para a igreja buscar a Deus, mas não tem com quem compartilhar as suas dores, porque os fofoqueiros da igreja não foram curados, os acusadores da igreja não foram curados. A gente só vai acumulando as pessoas umas das outras, mas não podemos viver uma vida de plena realidade, um ao outro se ajudar, de comunhão, de confissão, para que haja cura, para que haja transformação. E nós queremos para o Ministério Profético Família em Cristo uma igreja como era a igreja primitiva, onde eles repartiam as coisas, repartiam as suas dores, repartiam as suas culpas e encontravam quem ia curar. Amém? Porque quando a gente fala dos discípulos, dos diáconos que foram levantados, não era só para cuidar da mesa, eles também eram cheios de sabedorias, eles também eram cheios do Espírito Santo, eles também eram conselheiros daquela turma, eles ajudavam nas pequenas coisas e levavam as maiores para os líderes. Então é isso que nós queremos no Celebrando a Recuperação, nesse curso, que esse aqui é um curso, por isso compre o livro em nome de Jesus, porque daqui nós vamos começar, já estamos começando, já começamos um grande projeto para as nossas congregações, para a nossa sede, sabe? E você vai ver pessoas, você vai cuidar de pessoas que você vai um dia poder dizer: Deus, muito obrigado, porque eu me permiti ser curado, ser tratado, ser recuperado, para poder recuperar a outros. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Vamos estar orando neste momento, para que Deus possa nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca a mão no teu coração. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração e olha assim comigo. Querido Deus, a tua palavra me diz que eu não posso curar minhas feridas, meus enroscos e hábitos, apenas dizendo que eles não existem. Ajuda-me, Senhor. Parte da minha vida está fora de controle, ou toda ela. Agora eu sei que não posso consertar a mim mesmo. Parece que quanto mais eu tento fazer a coisa certa, mais eu luto, Senhor. Eu quero sair da minha negação e encontrar a verdade. Eu oro para que me mostre o caminho, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém? Senhor, eu quero entregar diante de Ti, Deus, cada um que participou nesta manhã, Senhor, desse segunda lição, Senhor, do Celebrando a Recuperação. Abençoe os Teus filhos, Pai. Estamos aqui, Deus, nos preparando como crentes para irmos, Senhor, e formarmos, Senhor, os nossos grupos, Pai, de apoio, Senhor.
Por isso, Deus, levanta líderes aqui, Senhor, líderes curados, líderes recuperados, líderes tratados, Senhor. E o Teu nome, Pai, ser glorificado na vida, nas nossas vidas e na vida de pessoas que virão pós nós, Pai. Nos abençoe. Nós Te agradecemos por esta manhã, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome